Caiu? Muito obrigado. É com um imenso prazer que eu vou apresentar duas grandes amigas. Na verdade, conhecer Maria Eunice e Mariana é uma das melhores coisas que aconteceu comigo desde minha chegada no Brasil. Foi um privilégio, né? Desde que a gente se conhece há já mais de 2 décadas, né? E eu posso testemunhar a atividade incrível que essas duas pessoas desempenharam na comunidade, sempre organizando eventos, organizando coletâneas. As duas são pesquisadoras do CNPq. E, bom, Maria Eunice e Mariana é o tipo de pessoas de quem você diz com orgulho: ei, gente, são minhas amigas. Mariana é minha amiga, Maria Eunice é minha amiga. De fato, eu digo isso com orgulho. E eu não vou alistar livros e publicações, porque são muitas, mas eu só, de coração, agradeço mais uma vez por aceitar, né, dar essas palestras de ensinamento. Né? Não é a primeira vez, mas é sempre algo que é muito satisfatório para mim e para o público em geral. Então, eu não sei quem vai começar. Vocês já decidiram? Sim, André, vamos fazer um jogral. Não muito longo, porque está todo mundo cansado. Então, eu começo, daqui a Mariana vai colocar os slides, depois ela faz um pouco e eu termino. Vamos não usar todo o tempo que nos é dado. Perfeito. Então, eu primeiro agradeço, André, de novo, você me emociona, a gente já se encontrou pelo menos em 10 Filosofias da Mente congressos, né? E muitas outras, e você está sempre, não só você, mas os que nos cercam aqui, dentre aqueles que a gente considera realmente amigos, né? Então, eu queria agradecer muito ao André, ao Marco Aurélio, ao Caio e toda essa equipe aí que tocou adiante essa tocha da filosofia da mente, apesar de incríveis dificuldades que a gente está enfrentando aqui em todos os planos da nossa existência, além do Covid. Então, muito obrigada a vocês e esperamos que esse é um exemplo que a gente deixa para os mais jovens, para os próximos. Muito obrigada, gente. Então, nós vamos também agradecer aqui, dispenso depois a Mariana, não precisa fazer os agradecimentos, ao Arthur, ao Guiô, a Renata e outras pessoas do nosso, que chamamos a Escola de Marília, que, pelo apoio, pelas ideias, pelo debate. Felipe que está aqui, que é um dos nossos orgulhos, e também pelo pessoal do CLE, da Unicamp. Muito obrigada por toda a ajuda de vocês e a inspiração, né? Então, a gente vai trazer um pouco do resultado muito breve de uma pesquisa, de um projeto de pesquisa que estamos fechando agora, 3 anos, sobre a dinâmica da opinião, sobre a influência de Big Data, né? Só que agora, no caso especial, da segunda pessoa, as perspectivas de segunda pessoa na era das tecnologias de informação. E nós temos um problema central que dirigiu aqui, que vai dirigir também toda a nossa fala. Esse problema diz respeito ali às possíveis consequências, se a Mariana puder passar ali os slides, que nós vamos falar em português, mas os slides estão todos em inglês. Então, já fiz a troca aqui, Eunice, não está aparecendo para vocês? Não.
Pelo menos para mim, não, né? É aquele mesmo problema. É o mesmo problema lá. Tá, eu vou voltar aqui só um minutinho. Tá, pode ir voltando para a gente não gastar muito tempo, eu já vou falando independente dessas máquinas, né? Qual é o nosso problema central, né? Nós estamos aqui tentando entender quais são as possíveis consequências pragmáticas e éticas ali de transferirmos uma parte significativa da nossa comunicação para as máquinas. Então, esse é o problema que dirigiu a nossa reflexão nesse estudo sobre OPLADIN, que é Dynamics and Opinion Language, e que vai direcionar aqui também a nossa apresentação. Então, Mariana, se você for lá naquela televisãozinha, acho que dá para colocar no modo PowerPoint, ou então fica com esse mesmo, né? Não está passando. De fato, está um problema aqui. Mas acho que dá para... Nós vamos trazer mais... Só uma sugestão, Mariana. Clica 2 vezes ali onde está escrito página inicial, para pelo menos tirar o cabeçalho, que aí a gente ganha um espaço de visualização aí. Perfeito. E aí eu pelo menos vejo o título, está ótimo. Tá. Então, para quem... Nós vamos misturar um pouquinho em inglês, eu não sei se tem algum falante de inglês aqui que não fala português, né? A ideia é what could be the possible ethical and pragmatic consequence of transferring a significant part of our interpersonal communication to machines. Bom, nós não temos uma resposta clara, temos algumas dúvidas, mas vamos tratar desse problema em 3 momentos aqui, né? No primeiro momento, a Mariana vai resumir essa abordagem de segunda pessoa de Pérez e Comilla, que pode ser muito breve por tudo que nós aprendemos agora, né, com a palestra anterior. Num segundo momento, a Mariana vai então falar dessas affordances tecnológicas nas relações interpessoais, e eu vou concluir com o problema praticamente que estamos lidando, que é tratar de alguns dilemas que estamos vivenciando com a comunicação interpessoal na era dos Big Data. Então, Mariana, por favor, muito obrigada. Esqueci também de dizer aí que a gente meio expressar nossa gratidão aí à Unesp, a FAPESP, que financiou o projeto, CNPq, que financia nossas bolsas, e a Unesp, que sempre nos apoiou em todos os nossos empreendimentos. Então, Mariana, acho que você pode começar, né? O nosso jogral. Isso. Obrigada, Eunice. E eu queria também agradecer a Diana e ao Tony, que passaram o preprint do livro para a gente no começo do ano. Então, obrigada também a vocês e a todos os membros da comissão organizadora pelo convite e também pelo árduo e belo trabalho que está permitindo que a gente tenha esses diálogos, esses debates tão importantes e relevantes para todos nós. Bom, então, vou apresentar uma breve síntese de cunho um pouco direcionado, né, de alguns apenas aspectos destacados na abordagem de segunda pessoa proposta por Diana Pérez e Tony Gomilla, né? A abordagem de segunda pessoa para atribuição mental, segundo os autores, diz respeito às relações interpessoais que apresentam um conjunto de traços comuns entre os quais destacamos. As interações de segunda pessoa são interações face a face, envolvendo o reconhecimento de expressões faciais e corporais entre os agentes, cujas ações proporcionam o surgimento de uma dinâmica fluente e contínua de interações mútuas.
As interações de segunda pessoa são, eu cito, mediadas por uma forma genuína de atribuição psicológica, uma forma de atribuição do ponto de vista de segunda pessoa, que envolveria a atribuição recíproca de estados mentais. Para explicar essa característica da atribuição recíproca de estados mentais a outros, os autores relatam a distinção entre processos puramente motores e estados intencionais, frequentemente invocados, né, por defensores da perspectiva de primeira pessoa, por exemplo, né? Então, segundo Pérez e Gomila, a tentativa de recuperar, por exemplo, esse é um exemplo que eles trazem, né? O equilíbrio após uma pessoa ser empurrada por outra, não caracterizaria uma interação de segunda pessoa, pois envolve esse empurrão uma relação de ajuste motor puramente reativo por parte de apenas um dos agentes envolvidos, aquele que foi empurrado. A interação entre dois bailarinos ou membros de uma equipe esportiva, né, por outro lado, exigiria o foco da atenção dos agentes, ou seja, em um tipo de compreensão das informações socioperceptuais disponíveis. Os autores entendem que as interações de segunda pessoa envolvem um tipo especial de processo cognitivo que dá origem à atribuição de estados mentais entre os agentes em interação. Pérez e Gomila enfatizam ainda que, no sentido que eles propõem, nós percebemos diretamente muito mais do que objetos físicos e suas propriedades físicas. Nós percebemos diretamente uma equação de segundo grau, por exemplo, né? E se nós sabemos matemática, nós percebemos significados quando nós olhamos palavras escritas, se sabemos ler, e nós, inclusive, podemos ver se vai chover ou se um objeto está à beira de cair, né? Pérez e Gomila argumentam que a abordagem de segunda pessoa são implícita, né, no sentido de que o agente não está a par de realizar essas atribuições, e diretas, no sentido de que, na percepção significativa, no âmbito pessoal, a experiência é perceptual, não não envolvendo decisões ou raciocínios. Em síntese, Pérez e Gomila parecem tentar conciliar a demanda anterior de atribuição psicológica de segunda pessoa, né, com a percepção direta de informação socialmente significativa que não envolveria processos inferenciais conscientes. Bom, e numa parte do seu livro, inclusive, que nós não trazemos aqui por falta de tempo, eles são
enfáticos ao deixar de lado, ao diferenciar as affordances ditas sociais da abordagem de segunda pessoa, né? Mas o que está acontecendo no nosso entendimento é que os autores parecem considerar que a teoria gibsoniana da percepção direta se limitaria a tratar exclusivamente da percepção de entidades físicas e de suas propriedades, não sendo, portanto, suficiente para dar conta da percepção, por exemplo, de obras de arte ou produções culturais humanas. Entendemos que tal interpretação não leva em conta adequadamente dois conceitos centrais e concomitantes da teoria gibsoniana da percepção, a saber, o próprio conceito de affordance, né, e o conceito ecológico de nicho. Segundo Gibson, a percepção da informação ecológica pela extração de invariantes ecológicas no fluxo de estímulos é intrinsecamente significativa. As affordances fornecem diretamente possibilidades de ação para agentes que compartilham uma história ecológica evolutiva com o ambiente em que vivem e no qual, ou através do qual, se movem e interagem. Mas, afinal de contas, o que seriam affordances? Tem essa caracterização clássica do Gibson, segundo a qual o que o outro animal oferece é especificado por suas características permanentes e seus estados temporários. E ele pode se permitir comer ou ser devorado, copular ou lutar, nutrir ou confortar o outro. O que o outro animal oferece ao observador não é apenas o comportamento, mas também a interação social. À medida que um se move, o outro o faz, constituindo uma sequência de ações adequadas às outras em uma espécie de ciclo comportamental, ciclo de conduta. Toda interação social é desse tipo, seja ela reprodutiva, maternal, competitiva ou cooperativa, ou de cuidado, de brincadeiras, ou até mesmo a conversação humana. E, em especial, as affordances sociais, aqui, segundo a caracterização de psicóloga social e ecológica, affordances sociais constituem propriedades disposicionais coletivas que indicam possibilidades de ação proporcionadas aos organismos por outros organismos que compartilham histórias coevolucionárias. Dessa forma, as affordances sociais incluem possibilidades de ação proporcionadas diretamente por agentes em interação mútua e que dizem respeito à sua dinâmica motora, gestual, facial e que são intrinsecamente significativas e informativas e relevantes. Bom, além do conceito de affordance, nós gostaríamos de ressaltar o conceito de nicho. Aqui nós temos alguns exemplos, né, do que poderia ser considerado social affordances, né? Então, o conceito de nicho. Afinal, o que seria um nicho do ponto de vista da psicologia ecológica ou da teoria da percepção direta? No que se refere a esse conceito, por sua vez, Gibson ressalta que ele não pode ser confundido com o meio ambiente ou o mero habitat, além, obviamente, com espaço. Espaço é uma entidade, realmente, uma entidade física. Ambiente, habitat e, especialmente, nicho. Nicho é uma
humanidade ecológica, né? Segundo Gibson, o nicho, nesse sentido, se refere mais a como vive um animal do que onde ele vive. E acrescenta Gibson que ele sugere que o nicho, no fim das contas, é um conjunto de affordances. Então, existem nichos humanos, né? Como nichos de qualquer outra espécie animal. Nichos humanos, como os urbanos, também têm uma história de constituição progressiva. Desde os primeiros conjuntos, agrupamentos, né, habitacionais, até as cidades contemporâneas. Esses nichos urbanos, ao mesmo tempo em que mudam as possibilidades de ação, características, por exemplo, de nichos rurais ou pequenos assentamentos, eles são atualmente compostos por elementos tecnoculturais que proporcionam aos agentes, né, que neles habitam, um vasto conjunto de novas possibilidades de ação e de affordances. Assim, nós vemos esses exemplos, eu achei tão semelhante à conformação desse cupinzeiro no centro, acima, com a célebre Catedral de Barcelona, que, enfim, não resisti a apresentar isso para vocês, né? Nós temos aqui exemplos de nichos e, claro, lembremos atualmente, por exemplo, das cidades inteligentes, em que efetivamente nós temos possibilidades oferecidas, novas possibilidades de ação oferecidas pelas tecnologias de comunicação ubíqua, né? Assim sendo, nós estamos apresentando sugerindo uma caracterização ecológica de relações de segunda pessoa, talvez entre aspas, né? Considerando essas noções de affordance social e nicho, propomos, nessa perspectiva ecológica, relações de segunda pessoa constituiriam relações interpessoais estabelecidas por meio da percepção de affordances sociais, a percepção direta, né, de affordances sociais intrinsecamente significativas que oferecem diretamente possibilidades de ação no fluxo da dinâmica informacional ecológica entre os agentes em seus nichos. E, como já mencionei, né, uma vez inseridas em nichos urbanos contemporâneos, as tecnologias da informação neles integradas, como as TIC, envolvendo recursos de computação ubíqua em rede, possibilitam novas experiências comunicativas e relações interpessoais, proporcionando uma revolução na dinâmica das relações de segunda pessoa, até recentemente não experimentada em outros nichos ecológicos, né? E, nesse sentido, que nós estamos propondo talvez uma nova categoria de affordances, as affordances tecnológicas, né, que nós procuramos caracterizar, Quills e Gonzalez et al., destacando suas propriedades disposicionais de segunda ordem, emergindo de um sistema
de percepção-ação. Kobayashi et al. Esclarecem, ademais, que, eu cito, as techno-affordances oferecem possibilidades de ação no contexto do sistema ser humano-máquina. Elas são affordances expandidas por meio de dispositivos computacionais em rede ou pela internet das coisas. Em síntese, as affordances tecnológicas ou techno-affordances são propriedades disposicionais de segunda ordem instanciadas em dispositivos computacionais de comunicação. Elas permitem a percepção direta de possibilidades de ação e interações comunicacionais entre seres humanos que estão, claro, familiarizados com as tecnologias de informação e comunicação. Nesse contexto, a natureza das relações ecológicas em segunda pessoa se modifica. Embora tais relações expressem práticas sociais que envolvem a percepção direta, principalmente dos aspectos visuais e auditivos, outros fatores relevantes presentes nas interações humanas face a face deixam de operar ou atuam de outra forma quando elas são mediadas por dispositivos de comunicação ubíqua em rede. Bom, então, muito obrigada pela atenção até aqui e passo agora a palavra para a professora Maria Eunice. Obrigada. Obrigada, Mariana. Vamos à segunda parte do jogral, que é, na verdade, para fechar a nossa fala, nós vamos, então, tratar um pouquinho dessa comunicação interpessoal na era do Big Data. Eu tive que pôr essa coisa aqui, que eu estou num lugar muito barulhento. Eu vou tirar, porque eu não aguento muito. Se vocês não estiverem me ouvindo, por favor, avisem, tá? Se o ruído aumentar muito... Dá para ouvir sem o microfone? Dá sim, Eunice. Que bom. Então, se tiver tem 50 mil cachorros aqui em volta e mais gente barulhenta e tudo mais, vamos lá. Então, nós queremos apresentar agora para vocês alguns dilemas que acho que não só nós estamos vivenciando, mas que a coletividade, enfim, aí principalmente da academia, está vivenciando. No próximo slide, Mariana, a gente anuncia esses dilemas. São praticamente, tem muitos dilemas, mas nós focalizamos 2, né? Sempre da perspectiva da percepção direta. O primeiro, é claro, assumindo sempre que as relações humanas interpessoais, elas têm as suas raízes lá nas ações situadas e incorporadas, né? E que essa transferência de significados, de parte significativa das nossas relações interpessoais no plano da comunicação, elas podem ser ali entendida como, por um lado, e aí vem o dilema, né? Uma super-revolução, né? Que tem aspectos positivos e também tem aspectos negativos na concepção de segunda pessoa. E aí, acompanhada, né, por uma perda e, ao mesmo tempo, um ganho na autonomia das qualidades de nossas relações supostamente privadas. Então, vocês percebem esse jogo do positivo e do negativo, nós vamos, não vamos, queremos, não queremos, geram esses dilemas éticos e pragmáticos, principalmente pragmáticos agora. Então, para começar com o primeiro dilema, né? Que é ali ligado a essa revolução, né? Na concepção de segunda pessoa. Se vocês olharem essas fotos, o Daniel falou um pouco sobre as fotos, né, hoje, essas fotos são de pessoas que não existem. Né? Pasmo, né? Elas parecem familiares, mas elas não existem. E se vocês entrarem nesse site aí, pode ser em português mesmo, as pessoas não existem, você pode gerar fotos extremamente realistas de pessoas que não existem. Então,
tem uma quantidade imensa dessas fotos que são geradas a partir dessas imagens que nós estamos expondo, por exemplo, agora, deixando disponíveis para Google, enfim, para todo esse pessoal gerar uma foto que, como o Daniel mostrou hoje, faz uma mistura de expressões, com uma certa dificuldade para a gente reconhecer, mas nós olhamos e elas nos parecem familiares, né? Capaz da gente até identificar algum, achar que conhecemos alguns deles aí, né? Então, essa é uma revolução interessante porque tem consequências pragmáticas imediatas. Eu, por exemplo, nunca quis colocar minha foto ali no meu currículo, né? Não faria isso, mas eu imagino algum adolescente que esteja ali criando uma foto bonitinha e colocando ali, né? Ou então, mostrando, por exemplo, eu falo para os meus alunos agora, tenho que dar aula online, que eu não vou usar filtros. As pessoas estão usando filtros, vocês encontram na rua, quando encontram, levam um susto, porque elas parecem muito jovens. Eu disse, eu tenho um bruto de orgulho das minhas rugas, elas têm a minha história. Então, eu não vou usar filtros, mas se eu usasse filtros, elas estariam se relacionando com quem? Então, essa é a primeira revolução que começa aí, principalmente com o pessoal adolescente, na comunicação com o outro, né? Você põe lá uma foto bonitinha e a pessoa fica se comunicando através de muitos filtros, gerando faces ali online. Mas há uma outra revolução que ainda está a caminho, mas que já começou, e que ainda é um pouco mais astonishing, vamos dizer. Eu acho que alguns de vocês já ouviram falar nesse metaverse, né? Na experiência de segunda pessoa no metaverse. Esse metaverse não está ainda muito claramente definido, tem aí essa definição de Wikipedia que saiu ontem, tem mais uma montoeira delas, mas a ideia é a seguinte: é um ambiente virtual em que você está imerso numa terceira dimensão. Agora, por exemplo, nós estamos falando em 2 dimensões, mas interagindo em 2 dimensões. No metaverso, que é um short para meta e universo, ali vai ser, então, uma possível, se você colocar câmeras e luvas e esses óculos lá de aumento de graus de realidade, né? Você pode interagir de forma a pensar que você está num ambiente real. E o Zuckerberg diz aí, né? In the future, we will be able to sit as a hologram on my coach, or I will be able to sit as a hologram on your coach. And I will actually feel like, it will feel like as if we are in the same place. He doesn't say as if, we will feel like we are in the same place, even if we are in different states or hundreds of miles apart. Nós vamos sentir, com essas luvas agora que já estão disponíveis, você pode sentir a presença do outro. Nós viramos agora, no futuro muito breve, um holograma. Ainda não estamos espalhados com esse metaverso, mas algumas empresas, inclusive no Brasil, parece que já compraram, porque é uma forma interessante de dar mais dinâmica e realidade ao trabalho para os funcionários em casa, por conta da pandemia, né? Então, parece que você está lá, imerso realmente na sua casa, no seu escritório, né? Então, tudo isso essa revolução, ela não surgiu de ontem para hoje, né? O pessoal que trabalha na computação sabe bem disso, que ela é um produto de desenvolvimento de inteligência artificial, de big data e em particular de machine learning, né? Então, a pergunta é: onde é que nós estamos indo? O que é esse big data? O que é esse big data? O que a gente entende por isso, né? Não há ainda um consenso, faz 2 décadas, um pouco menos, que se estabeleceu esse termo, né? Mas
ela, em geral, aí, comumente designa 3 vezes velocidade, volume e variedade, para designar esse potencial de computação, né, para coletar, mineralizar e organizar dados, em geral, desestruturados, que chegam de várias fontes com muita velocidade, né? Nós aqui vamos entender o Big Data como um sistema, né, que envolve computadores extremamente poderosos, né, algoritmos que são ali elaborados com muito cuidado para coletar, limpar esses dados desestruturados que chegam e analisar todos esses dados, né, coletados por meio de computação ubíqua, que ininterruptamente levam os nossos dados e dados já existentes aí na história, a partir de várias fontes, né? Então, a próxima figura ilustra bem esse Big Data como um processo, né? Ali embaixo, vocês veem Está muda, Maria Eunice. Muda. Acho que você tirou o som sem querer. Bom, enquanto isso, se a Eunice não caiu, ela só emudeceu, né? Tá dando para ouvir agora? Agora, Sim. perfeitamente, Eunice. Tá, bom. Então, eu estava dizendo que esse Big Data, visto como um processo, ele, então, inclui essa maquinola, essa máquina grande, muito poderosa, conjunto de muitas máquinas, né? E que, ao mesmo tempo, envolve inteligência artificial, envolve essas humanidades digitais e também levando em consideração o que o usuário está esperando, né? E claro que machine learning, a aprendizagem de máquina, desempenha um papel central ali, né? Tudo isso para gerar esse universo virtual, né? Mas o que é esse universo virtual? Por que nós precisamos de toda essa parafernália, né? Então, no próximo slide, a gente vai resumir, Mariana, próximo slide, por favor, o que acontece com esse uso dos Big Data, né? Então, não há dúvida que o uso apropriado do Big Data, né? O Big Data, ela capacita, então, a elaboração de modelos preditivos para explicar uma série de dados. Na pandemia tem sido muito útil, né? Na explicação de eventos e situações. Também nós temos, por exemplo, ali aqueles modelos de clima, temos também essa indicação de áreas contaminadas. São dados maravilhosos que não teríamos sem esses recursos de Big Data. Bom, contudo, esse uso inapropriado e que ocorre, nós temos muita experiência disso, também pode auxiliar a desinformação, fake news, e ali um monte de elementos, principalmente de deepfake, né? Hoje o Daniel mostrou a inversão lá do olho e da boca da Margaret Thatcher. É a Margaret Thatcher, mas tem ali uma informação muito estranha sobre ela, né? Além disso, fica reforçando disposições, assim, nem sempre agradáveis, né? De preconceituosas, estereotipadas, dos usuários desses espaços digitais, né? Gerando, então, novas formas tecnológicas em ambientes virtuais. Então, para a gente ir concluindo, seria importante ter uma breve noção do que é que vem a ser, qual é a natureza desses objetos virtuais, né? Na filosofia não temos muita gente falando sobre isso. Um dos poucos é o Chalmers, David Chalmers, e ele
sustenta, então, que os objetos virtuais são objetos digitais reais. Nós concordamos com ele nesse ponto. Além disso, ele diz que os eventos em mundos digitais, virtuais, eles são eventos digitais. Por exemplo, esse evento nosso aqui, nesse mundo virtual, é um evento digital, né? E que realmente acontece, está acontecendo agora nesse nosso ambiente, né? Além disso, ele enfatiza que as experiências nesse universo da realidade virtual, ele envolve percepção não ilusória dos objetos digitais. Então, por exemplo, esperadamente, nós não estamos alucinando agora aqui na nossa interação, né? E o último ponto, que é ali controverso, é que as experiências no universo virtual, segundo ele, elas podem ser tão valiosas como aquelas no universo não digital. E por quê? Ele vai justificar a partir das caracterizações dos objetos virtuais. Os objetos, então, qual a natureza deles? Tem 4 sentidos, né, dos objetos virtuais, segundo o Chalmers. O primeiro é que eles são bits, 0s, 1s. O segundo, eles são estruturas de dados, e a noção de estrutura de dado é importante, né, que vai fundamentar toda a sua argumentação, que são, então, esses objetos computacionais, que são feitos de bits, organizados, mas que são também ainda individualizados, né? Num terceiro sentido, o objeto digital inclui qualquer objeto baseado, né, a partir de estruturas de dados, ou ele é ali uma estrutura de dados individualizada. E num quarto sentido, que é o mais complicado, um objeto digital, então, inclui qualquer objeto, né, elaborado a partir de estruturas de dados, mais propriedades mentais, que envolvem os nossos desejos e uma série de outros pontos, né? Então, o ponto controverso para nós, no próximo slide, que a gente não concorda com Chalmers, é que os eventos que ocorrem na realidade virtual, eles podem ser tão valiosos quanto as experiências no mundo não digital, né? É claro que para os usuários familiarizados com esse universo virtual. Então, nós não vamos entrar nessa discussão aí do Chalmers, se adotamos ou não, né? Mas nós entendemos que as experiências presenciais estão muito além, em termos de valores ali da nossa experiência de segunda pessoa, num patamar distinto, bem distinto daquelas experienciadas no plano virtual. E por quê, né? Se admitimos com ele que os objetos virtuais são reais, por que a presencialidade teria alguma vantagem, né? Bom, primeiro, porque essas estruturas de dados, elas dependem de estados computacionais que, por sua vez, também têm interferências econômicas, políticas e sociais e de vários outros tipos, né, na elaboração dessas estruturas de dados para minerar, limpar os dados que chegam lá desestruturados. Então, como é que nós vamos garantir que esse conhecimento prático que temos, né, na nossa experiência de segunda pessoa, ela se dá agora no universo virtual, né, incrementado por essas técnicas de Big Data? Como é que nós vamos garantir que elas não são ilusórias? Nós vimos lá as faces geradas artificialmente, de pessoas que não existem. Vimos essa geração de uma tridimensionalidade no metaverso. Bom, então, como é que a gente garante a informação factual dessas estruturas de dados, né? E a objetividade da percepção do usuário de segunda pessoa? Eu posso estar tendo uma ilusão muito grande, muito forte, ao
interagir com uma pessoa que eu penso que existe e que não existe, né? Então, além disso, tem mais 3 razões aí enunciadas, é que as experiências no mundo não virtual, elas envolvem, né, todas essas práticas, né, o conhecimento situado, incorporado, e que é compartilhado na nossa vida contemporânea. Então, a nossa concepção do outro tem essa base. E que o conhecimento tácito, né, que é típico desse know-how, está mudando muito rapidamente, e nós estamos um pouco desorientados a partir dessa mudança, com interferências ali das técnicas de Big Data. Mas o mais preocupante, e que deixa longe o valor dessas experiências aí no universo virtual, é com crianças e jovens. Quem tem filho sabe da importância que as crianças têm na sua interação, brincar coletivamente com outros, e agora uma boa parte das crianças e dos jovens ficam trancados, interagindo isoladamente com os seus objetos virtuais. Você vai num restaurante, você vê lá as pessoas, cada um numa mesa, ali com o seu universo virtual. Então, não pode ter o mesmo valor, pelo menos nesse momento. Pode ser que a gente venha se habituar com esse universo das novas affordances tecnológicas, né? Então, para a gente realmente ir fechando, fazer esse resumo, né? No universo digital, incrementado pelos Big Data, nós temos ali investigações muito férteis pela frente, que possibilitam, inclusive, o desenvolvimento desse know-how, né, de como descobrir quem você é, ou quem eu sou. Eu não sabia lá que você tinha, por exemplo, entrado em uma situação e descubro agora, e falo, nossa, não te conhecia assim, né? Mas, apesar de todos esses elementos importantes, né, e ricos, quais são, para trazer de volta o nosso problema, né? Quais as possíveis consequências éticas e práticas de transferir aí a nossa comunicação, parte dessa nossa comunicação para as máquinas. Então, realmente as concluding remarks, uma primeira pergunta é o que é que vai acontecer com as nossas relações interpessoais quando começa a ter algum tipo de falha no ambiente digital. Não sei se vocês viram aquele filme Her, quem não viu, veja, que é bem interessante ela, né? Quando, de repente, essas conexões se rompem e as pessoas têm uma dependência tal que elas já não se reconhecem, elas não conseguem mais saber quem é o vizinho, quem não é o vizinho. Então, o que vai acontecer se a gente continuar criando uma dependência muito forte dessa relação no universo virtual, né? Outro ponto importante é, agora o segundo dilema, é que será que nós estamos ganhando ou perdendo autonomia na qualidade das relações interpessoais privadas, que a gente supõe que são privadas no nosso universo digital, né? A gente sabe que esses sistemas de recomendação, elas auxiliam, esses sistemas tornam muito mais práticos. Você quer alugar uma casa, viajar ou fazer alguma coisa, consulta lá, põe lá no Google, rapidamente você tem esses elementos que facilitam a vida. Mas toda essa informação é colocada disponível para as empresas, então a nossa privacidade já está severamente ameaçada, e mais ainda, né, parece que a nossa criatividade está meio que se reduzida. Essa foto aí que a Renata me trouxe, agora tem os jovens cortar o cabelo da forma que é indicado lá na rede. Então, os 2 últimos slides que temos agora, Mariana, o que consideramos mais sério é o uso e reuso, né,
recombinação dos dados que nós disponibilizamos e da estrutura desse universo virtual. Há um livro interessantíssimo publicado aí por Coleman et al., em que eles discutem questões éticas, né? Você tem lá os seus dados, por exemplo, aqui, alguém está lá numa festa e põe os dados em que a pessoa está bêbada. Daqui a pouco você vai procurar um emprego e esse dado é reusado ali na empresa que vai dar selecionar as pessoas. Possivelmente, se é um emprego aí que exige muita responsabilidade, você talvez já esteja excluído. Então, o reuso daquele dado, daquela informação sobre você numa festa e tal, pode comprometer situações futuras, né? E a recombinação, então, principalmente na questão de faces, de reconhecimento de face, gera uma desorientação. E colocar informação para diferentes propósitos, isso é bastante complicado e acho que temos que repensar o nosso uso. Então, bom, a ideia é que com essa combinação e reuso de Big Data, né, feito pelos técnicos e pelos cientistas, isso pode gerar não apenas novos dados, né, como gera, novas fotos, novos eventos, novas affordances tecnológicas interpessoais, mas também pode desvelar certas disposições, né, na interação entre as pessoas. Então, aquele meu vizinho, que eu tinha uma certa simpatia, de repente eu descobri que ele é um sujeito violento, ele já pôs a bandeira do Brasil ali, ele faz uma série de propagandas que jamais eu pensei que tivesse naquela pessoa. Então, a disposição dele começa a se mostrar ali. Eu agora fico pensando, como é que eu ajo em relação a essa pessoa, né? Quais as consequências pragmáticas, né? Eu não sabia disso, né? Então, parece que temos que levar seriamente em consideração essa questão da combinação de dados. Bom, está tudo perdido? Acho que não. Só para deixar ali uma mensagem mais positiva, e realmente esse é o nosso último slide. Então, em que medida, né, esse universo da realidade virtual e a gente colocar a nossa comunicação aí, significativa, parte dela, para as máquinas pode afetar a nossa autonomia, né? Parece que pode ou não ser afetada a nossa autonomia com esse desenvolvimento, dependendo da capacidade das pessoas de entenderem, né, como é a dinâmica dessas tecnologias informacionais, né? E desses sistemas, como é que tem a sua influência aí nos sistemas complexos das nossas relações, da qual eles estão fazendo parte, né? E as consequências possíveis do processo que governa essa dinâmica. Então, só para fazer essa analogia, eu falei de uma maneira provocativa naquela palestra sobre dor, que eu vou ao dentista sem pedir anestesia, né? É claro que eu sinto dor, se eu não sentisse dor, não estaria aqui, estaria morta se não sentisse dor. Mas a minha atenção, a minha observação, a dinâmica do meu corpo me faz descontrair e ter um certo controle sobre os meus estados. A analogia aqui é essa. Parece que, em particular, em especial, não sei se em particular, os filósofos deveriam ter a sorte que nós, da Escola de Marília, tivemos de ter um estudo filosófico interdisciplinar, com engenheiros, com o pessoal da computação, com o pessoal da sociologia e outros, e que abriram um universo todo para nós de como é que funciona esse Big Data, como é que a gente lida com isso tudo na nossa relação com a outra pessoa. E é isso, muito obrigada. Trago de volta a Jogral para a Mariana. Temos aí uma longa bibliografia, e para quem tiver interesse,
e, como diz também a lista de imagens, né, para as apresentações, e a Mariana pôs essa belíssima figura aí da Mafalda, né, passando para a Mariana. Então, muito, muito obrigada. Mariana, de volta para você a bola para falar mais umas palavrinhas. Só agradecer novamente a todas e todas pela atenção e especialmente ao André agora pela tão bela e valiosa apresentação, tão carinhosa, e é tudo recíproco. Muito obrigada, André, muito obrigada a todas e todos. Obrigada, acho que eu posso tirar agora essa parafernália. Muito bem, muito obrigado. Vamos para as perguntas, então. Diana, e depois Leonardo. Diana, por favor, a palavra é sua. ¿Puedo hablar en español? Por favor, claro. La única intervención en español de todo el coloquio. Así que alguna tiene que quedar grabada. Bueno, gracias María Eunice, Mariana. Siempre encuentro las preguntas importantes y urgentes en los trabajos que presentan ustedes y les agradezco enormemente porque conectan lo que hacemos los filósofos de la mente con los problemas sociales y cotidianos, y es para mí muy valioso poder hacer esa conexión y hacerlo como lo hacen ustedes. Así que primero, gracias. Y después algunos comentarios sobre el trabajo. También me interesa enormemente el tema del que se están ocupando, de cómo la virtualidad, estos 2 años pandémicos, han cambiado las formas de dialogar, de conectarnos, de estar con otros. Así que me parece súper importante reflexionar sobre estas cosas. Tengo 2 o 3 cosas para decir. La primera, alguna cosa sobre la segunda persona, ya que empezaron por ahí. 2 cosas. Una, les agradezco todos los comentarios que hicieron sobre el rol de los nichos y por lo tanto también los nichos tecnológicos, pero los nichos en general, entendidos no solo evolutivamente, sino culturalmente, ¿no? El nicho cultural en el que nuestros bebés humanos se desarrollan a lo largo de sus ontogénesis. Es cierto que no tratamos ese tema en el libro, no porque no nos importe, o por lo menos a mí me importa mucho, por todas las razones que ustedes dijeron, y es en realidad cierto que dejamos todos los aspectos normativos y culturales por sentados del lado, digamos, de esta relación asimétrica que comentó Tony en el momento del desarrollo, en el cual el bebé humano, digamos, empieza a adquirir ciertas habilidades cognitivas, entre otras de atribución psicológica, de la mano de alguien que ya está viviendo en ese nicho culturizado, normativizado, tecnologizado, etcétera, pero no nos pusimos a trabajar sobre la importancia que tienen estas normatividades y estos nichos y estos objetos, y por supuesto, al menos a mí, es algo que estoy haciendo ahora, estoy intentando hacer, así que creo que están absolutamente en lo correcto. El otro comentario tiene que ver con que soy mucho más escéptica que ustedes, creo, respecto de las promesas del metaverso y las realidades virtuales. Y soy muchísimo más escéptica, entre otras razones, porque me parece que está fundado
en el dualismo cartesiano-chalmersiano más acérrimo. O sea, si uno es, como pretendo ser yo, una postcognitivista corporizada, situada, etcétera, etcétera, extendida, ahí los objetos, etcétera, uno no puede creer que nada de eso va a funcionar. Y les propongo el siguiente experimento. Pensemos, como yo en mi exposición dije que el ejemplo paradigmático de relación de interacción de segunda persona es un bebé y el cuidador, mamá, papá, el que sea. Pensemos en cómo tendría que ser esa virtualidad para que una mamá o papá virtual atiendan a un bebé real, ¿sí? Claramente ahí se necesita mucho más que un holograma y un anteojo de 3D, porque está el cuerpo del padre, madre, sosteniendo al bebé, la caricia tranquilizadora, el olor. O sea, nada del Big Data recoge los olores que hay en el mundo. Y nuestras interacciones son químicas también. Son corporales, son químicas, son táctiles, son movimientos, son sostener al otro, acariciarlo. Entonces, me parece que hace falta tanto que ni siquiera sabemos cómo el Big Data puede llegar a recoger los datos relevantes para generar esa realidad virtual. Entonces, me parece que estamos muy lejos de eso. Ahora, si nos vamos a un experimento mental y pensamos que se puede llegar a generar algo que no sea un holograma, porque un holograma no sostiene un bebé, tiene que ser otra cosa, artificial, pero si llegamos a entonces pensar en un experimento mental que no tiene nada que ver con la tecnología actual, que podemos llegar a generar un objeto artificial que pueda hacer todo eso que el padre o madre hacen en su interacción con un bebé, y bueno, eso será una interacción de segunda persona. Y el bebé hará lo que hace con una segunda persona, y ese objeto artificial seguramente hará exactamente lo que una madre o padre humano hace, pero no estamos ahí, estamos muy lejos de ahí. Y creo que la perspectiva de segunda persona que planteamos con Tony en el libro de alguna manera explica por qué estamos muy lejos. Porque todos estos elementos no están en estas propuestas de realidad virtual. Entonces, bueno, nada, era simplemente expresar mi escepticismo. No estamos tan cerca de nada que vaya a alterar profundamente estos aspectos de nuestras interacciones, pero obviamente en el mundo adulto, coincido con ustedes, y en el mundo entonces ya de las interacciones como esta, todo el desarrollo de estas tecnologías sin duda está cambiando de una manera importante. Estuve leyendo algunos trabajos sobre cómo hay aumentos de ciertos trastornos psiquiátricos con toda la virtualidad de la pandemia, etcétera. O sea, efectivamente yo creo que hay un cambio, pero eso no es porque vayamos a tener exactamente lo que la segunda persona dice. Simplemente está cambiando como cambió qué sé yo, cuando apareció el teléfono, o cuando apareció la televisión o la radio para nuestros abuelos, o, bueno, internet para nosotros, que antes no había y ahora hay. O sea, cada uno de esos cambios tecnológicos significó un enorme cambio social, eso seguro, pero está muy lejos de reemplazar las interacciones de segunda persona de las que hablamos nosotros. Gracias. Obrigada, Diana. Mariana, você quer responder, Mariana? Você quer começar e eu termino, Anice? Você que sabe, pode ser. Então, concordo em parte com você. A grande dúvida nossa, que é o nosso dilema, na verdade, é que isso está evoluindo muito rapidamente. Por exemplo, o sentimento de toque. Já temos luvas, né, que eles estão trabalhando, está certo que essas luvas têm que ter mais de 10 fios, mas que você pode ter uma sensação
de distância, dependendo do contorno, que se é uma coisa sólida, se é água, tem diferentes sensações ali com as luvas, né? E, esperadamente, isso não vai dar certo. É claro que se você estiver morrendo de fome, o seu elemento virtual não vai trazer uma comida para você, né? Mas em relação à segunda pessoa, o problema é que, à medida que isso evolui muito rapidamente, as pessoas agora estão trancadas nas suas salas, nas suas casas, com seus microfones, já começa a ocorrer uma transformação. E o Big Data é só mais um elemento nesse universo das transformações, né? Então, eu me lembro que comecei a estudar inteligência artificial há 40 anos. Nossa, a coisa foi tão rápida, nós jamais esperávamos, eu, pelo menos, não tinha a menor ideia de onde chegaríamos. Então, eu espero, Diana, que você esteja certa que as nossas percepções de segunda pessoa, pelo menos se forem em um futuro muito, muito distante, mas a minha incerteza é com a evolução e a parte econômica que está muito forte nessa direção. Tá? É claro, como eu disse, não vai trazer comida na nossa mesa, né? Mas na concepção de segunda pessoa, acho que não vai demorar muito, muito para ocorrer, não. Tá? Obrigada pela pergunta, Mariana. Obrigada. Yo también voy a permitirme hablar en castellano, no tan bien como Diana, en fin, pero bueno, intento. Muchas gracias, Diana, por la pregunta y sobre todo por haber así dado un feedback sobre la importancia de los nichos, del concepto de nicho y los aspectos culturales en relación a los cuales pensamos haber una continuidad, o sea, que no se separe de esa forma radical las producciones culturales de nuestras, en fin, nuestras relaciones con otras personas y otros objetos naturales, en fin. Eso te lo agradezco, ha sido importante. Y lo que te quería decir también es que, como Eunice ya destacó, para adultos, en el caso de los bebés y de los viejitos, ¿no? Porque hay todo un interés también tecnológico y de empresas tecnológicas de sistemas artificiales para cuidado, ¿no? Y robóticos, ¿no? Y con esa pretensión de sustitución de tareas humanas de cuidado, ¿no? Y eso no está tan lejos, eso no está tan lejos. Pero lo que estoy de acuerdo con vos en un sentido de que los aspectos de marketing, de autolisonja, de autopropaganda, también desempeñan un papel importante en esa autoexaltación de las capacidades tecnológicas. Pero por otro lado, cuando los chicos y los adolescentes, no los bebés, pero los adolescentes empiecen a interactuar en el metaverso sin constraints, digamos, que envuelvan nuestra corporeidad, como vos dijiste también, eso me parece que puede ser bastante complicado. Y bueno, era eso, no quiero... Gracias, Diana. Tinha mais perguntas, Nara e Leonardo. Leonardo primeiro e depois Nara. Leonardo. Obrigado pela apresentação, foi fantástico. Concordo com tudo. Com a preocupação e com... né,
minha pergunta original era exatamente como que essas affordances tecnológicas virtuais, não é? Poderiam gerar um outro mundo que nós nem mesmo pudéssemos reconhecer como, né? Eles podem fugir de completo, serem produções tão diferentes dessa que a gente chama de realidade, e isso pode nos levar também a projetos de intersubjetividade, de humanidade completamente diferentes, né? Isso dá medo, ao mesmo tempo, em que não sabemos se é um processo de desenvolvimento da humanidade para uma humanidade que pode se beneficiar com isso, ou se é destrutivo do que a gente tem como humano, né? E aproveitando aí também a intervenção da... Eu não sei mesmo, né? Eu fico também assim, não sei. A intervenção da Diana, que eu adorei, me fez pensar também nas respostas que vocês deram, né? Pensando em robôs cuidadores, que a gente existe nos hospitais hoje, são realidade no Japão, por exemplo. Ou seja, para a transferência disso para robôs cuidadores de crianças, robôs cuidadores onde você, por exemplo, eu já fiz apresentação em Lyon usando aqueles robozinhos, né? Eu andava pelos corredores de Lyon, na universidade onde eu estudei, né? Usando aqueles robozinhos, né? Então, se a gente... Desculpa o barulho aqui, e se a gente transpõe isso para cuidar de criança, né? A babá liga ela no automático, né? A cuidadora, o robô automático fica cuidando. Tem hora que você, não, eu quero saber, eu vou lá e assumo o controle do robô cuidador, né? Aí eu pego o neném, né? Posso senti-lo com essas luvas, com isso, com esse negócio. Mas depois, como um carro automático, os carros da Tesla que já estão aí, caminhões desenvolvidos com tecnologia brasileira, já estão andando sozinhos aqui no Brasil. Então, como é que fica isso, né? Não sei, deixa para... Gostaria de ouvi-las. Obrigado. Obrigado pela apresentação. Mariana, você quer falar? Bom, muito obrigada, Leonardo. Aí vem o nosso dilema, né? Por isso que a gente colocou o dilema. Tem um aspecto fascinante dessa coisa, né? E, então, o fenômeno de emergência das tecnologias agora digitais, uma tecnologia digital, como ela está no plano das disposições, ela gera novas disposições, e não precisa ser só no segundo grau, pode ser terceiro, quarto grau, e nós estamos imersos no metaverso, né? Então, tem meta, onde você queira ir lá atualizando disposições. Então, o dilema que se apresenta, me parece mais urgente, é saber primeiro se nós estamos preparados, no que diz respeito à percepção do outro, da segunda pessoa, né, para lidar com essas várias affordances tecnológicas que já estão aí. Eu fico um pouco confusa, às vezes eu pareço agressiva a Mariana me falou, não, você não estava sendo agressiva, é só o meio digital que faz parecer agressiva. Ou talvez seja a minha disposição que foi atualizada naquele ambiente, né? Então, esse desenvolvimento tecnológico, ainda que assuste, a gente tem que sentir se nós estamos preparados, porque nós é que alimentamos. Esse é, de maneira auto-organizada, esse é a grande dor para quem estudou 20, 30 anos auto-organização. Tudo isso é auto-organizado. Você tem lá o mando técnico que daqui a pouco vai virar uma máquina, né? E até onde a gente consegue controlar, esse é o ponto. É a questão do controle que tá de fato em jogo, porque a coisa é muito sedutora e a gente fica no gosto ou não gosto, quero ou não quero, né? Esse é o ponto. Tá? Mas a Mariana acho que complementa aí, não respondi a sua pergunta, porque ainda estamos nesse dilema. Mariana?
por exemplo, em relação a robôs cuidadores, eu acho que é um dilema, porque cuidar realmente é exaustivo para as pessoas. Não é uma tarefa fácil, né? Precisa ter força, precisa ter 24 horas de disponibilidade, muitas vezes, né? Por outro lado, cuidar também é uma expressão de afeto muito humana e que compõe a nossa história, né? Quer dizer, inclusive a nossa história social, né? Que é forjada nas relações que envolvem cuidado mútuo, né? Então, realmente, eu acho que são desafios, são dilemas, e o que caracteriza justamente um dilema é que toda solução, ou toda saída do dilema, toda alternativa do dilema custa algum valor, né? Põe algo em jogo que é importante, né? Então, acho que talvez esse tipo de reflexão contribua justamente para levantar essas situações dilemáticas e ter, enfim, nenhuma posição muito negativa, muito pessimista, porque o pessimismo é paralisante, e nem demasiado, assim, ufanista em relação às possibilidades da tecnologia, assim, uma coisa meio aristotélica do justo meio, né? Mas tendo claro esse tipo de dilema que vai se colocar e cada vez mais com mais rapidez. Seria isso. Obrigada, Leonardo. Temos mais duas perguntas, Marco Aurélio e depois Pedro. Bom, primeiramente eu queria dizer, Maria Eunice, que eu gostei muito da apresentação, muito mesmo. Acho que eu estou igual o Léo. Acho que eu concordo com tudo, mas talvez tenha um ponto ao final. Sobre, digamos, a parte inicial ali da apresentação, do jogral, a parte que a Mariana apresentou, em que você discute o livro, né, da Diana com o Gomila, sobre segunda pessoa, a forma como você se apropria, fundamentalmente, né, do conceito de nicho, que já foi enfatizado pela própria Diana, me parece muito, muito interessante e produtivo. É como se expandisse a forma como a gente está entendendo, digamos, o próprio espaço, né, que seria o nicho, né, onde se dão essas relações e o caráter, como vocês disseram, né, direto, etc., de uma maneira que me parece muito apropriada. E aí, sobre essa noção de nicho, aliás, só um comentário, acho que a próxima vez que a gente tiver um evento desse, a gente deveria obrigar a Diana a falar em espanhol. Será que fui só eu que achei que estava tão bonito? Castelhano, não é mesmo? Desculpa, Mariana. Tem que falar porque, não sei, ao mesmo tempo que eu entendia tudo, parecia tão bonito. Então, acho que é o caso de solicitá-la a fazer dessa forma. Mas aqui, o que esse conceito de nicho, então vamos lá, o nicho que nós construímos já há muito tempo, digamos, nos centros urbanos e etc., ele já há muito, né, em ciências cognitivas, a gente estuda uma série de disfunções típicas, assim, de um macaco que vivia em pequenos grupos em cavernas, sabe, para, de repente, pegar um metrô no centro de São Paulo e encontrar em um único dia da vida mais indivíduos da coespécie do que um macaco, um dos primeiros Homo sapiens, encontrava durante toda a vida dele, sabe? Então, o que isso exige, por exemplo, em atenção, processamento de face, etc., é como se a gente vivesse um overload por vários motivos. Então, vou imaginar que todo o nosso nicho ele já vem causando, digamos, disfunções sistemáticas. Ai, meu Deus. Só um instante, minha filha agora. Tá. Agora, com essas tecnologias atuais da informação, é como se esse nicho se complexificasse, mas a questão, ou enfim, impusesse novas questões, desafios, como disse Maria Eunice, né, para o bem ou para o mal. Agora, a questão que eu fico pensando é menos a de se ele vai substituir, que, por exemplo, a Diana foi falar,
Por exemplo, é claro que o holograma não segura o bebê, e etc. Vamos imaginar que o espaço, que eu diria até ontogeneticamente necessário para o surgimento de habilidades básicas, sabe, que tem a ver com essas relações de segunda pessoa, contato corporal, etc. Até alimentação, vamos imaginar assim, simplesmente não sobrevive um bebê sem esse contato. Vamos imaginar que há uma base que ela não vai ser eliminada, ela nem pode ser. Ainda vai haver, digamos que, a base sobre a qual a gente pode construir uma série de outras relações onde vão aparecer talvez os hologramas, ou aí vai aparecer esse novo mundo, sabe? Assim como todas as outras modificações. É claro que a gente não vai eliminar a própria base da existência, por exemplo, da própria comunicação ou da sobrevivência, né? De forma que a questão toda é menos assim, a substituição, está ou não no lugar da relação de segunda pessoa, mas do empobrecimento. Então, é sempre essa a minha pergunta. O que empobrece ou o que não, e o que enriquece, talvez, né? Então, a perda. A questão é o que está se perdendo nesses contatos. Vocês falaram dos idosos, né? Cuidado de idoso. Mas é um problema também. Afinal de contas, uma sociedade com uma população idosa muito maior do que a gente já viveu em qualquer momento da história humana, dado o avanço da medicina, etc. Uma exigência de cuidados, que, na verdade, os robôs cuidadores, eles não são só um problema agora na questão da relação, né, de afeto e interpessoal, sabe? Mas também resolve um problema. É claro que o abuso disso vai ser perda, mas o bom uso, ganho. Então, tudo vai ser meio assim, sabe? Então, enfim, essas colocações, na verdade, só queria dizer que eu gostei muito, muitíssimo. Obrigado, gente. Mariana, nisso, querem... Eu só queria agradecer também o Marco Aurélio pelo comentário e dizer que será um gosto muito grande, né, dar continuidade a esse debate nas próximas ocasiões com você, Marco Aurélio, com todo o pessoal. Obrigada. Eu também agradeço os seus comentários e queria que a gente refletisse um pouco se o desenvolvimento tecnológico vai par a par com o desenvolvimento moral. Essa é uma preocupação que eu senti, assim, ainda que você quando você estava falando, me ocorreu, né? Será que essas affordances tecnológicas que nós estamos tendo está direcionando o nosso universo, o nosso desenvolvimento moral, né? A gente está vivendo aqui no Brasil, situações tão esdrúxulas na política, e em grande parte graças a essa inserção das tecnologias, e a pergunta é, será que vai par a par ali, né? Se tiver, complica mais ainda a situação. Obrigada pela pergunta e pelo comentário, Marco Aurélio. Em um artigo, nosso que o colega Guiou lembrou de algo, não da tecnologia contemporânea, mas o telefone, que foi citado aqui, que pelo telefone as pessoas ficam muito valentes, né? Pelo telefone as pessoas se sentem à vontade para gritar, para insultar muitas vezes, bater o telefone, como se diz, na cara da... Então, é uma lição que nós já talvez deveríamos ter aprendido. Obrigada, Marco Aurélio. E só lembrando, Mariana, rapidamente, eu tive uma experiência há 2 semanas em sala de aula, começou a haver uma agressão, uma briga de uma pessoa lá xingando, maltratando o outro, e eu poderia eliminar, porque tem esse botãozinho aí que você elimina pessoas da sala, né? Mas eu fiquei assim, que eu faço? Eu queria parar a situação, comecei a berrar lá, e um aluno falou, imagine se isso fosse presencial, essa pessoa bateria em mim. Eu falei, se fosse presencial, isso jamais ocorreria. Nos meus 40 anos de sala de aula, nunca ocorreu isso. Então, é a visão de segunda pessoa lá do outro, que eu posso gritar, com quem eu posso xingar, porque eu estou numa tela, né? Isso tá. Obrigada. Ok. Pedro Ramos, por favor. Opa, obrigado. Gente, olha, vou pegar um gancho disso que a Anice falou. Ela usou uma palavra, né?
a nossa... não lembro qual foi o substantivo, mas moral. Não é? Existe um problema moral, colocado 1000 problemas morais, e em tudo aquilo que vocês estavam falando, e entendo como um grande elogio, eu acho muito próximo do que a ficção científica costuma fazer. Estamos no momento de revolução tecnológica e 2 coisas acontecem. A nossa imaginação moral vai a 1000 e a nossa preocupação com a previsão do futuro. A antecipação de estados futuros utópicos e distópicos determinados por desenvolvimentos tecnológicos presentes. Então, é assim, né? Parece que tem gente que trabalha com ficção científica que vê assim, a versão católica da ficção científica, que imagina, em algum momento, o horizonte de redenção pela tecnologia. E existe a versão mais protestante, leva-se isso muito a sério, que é hiperracionalista e tende a ser mais distópica, porque pensa muito seriamente nas piores possibilidades morais que podem vir desse desenvolvimento tecnológico que nós construímos, mas não controlamos, né? Bom, essa é a primeira aproximação com a ficção científica, essa angústia em relação ao futuro e os componentes morais que isso traz pela nova tecnologia. Agora, tem uma coisa que acontece na história da ficção científica, que é o seguinte: a imaginação do futuro vai sendo ponderada com o tempo pela experiência recente. Então, as tecnologias têm história, né? Então, assim, o Isaac Asimov escreveu Eu, Robô há tanto tempo atrás, mas robôs continuam e a maneira como vamos pensando os robôs vai mudando ao longo do tempo. Eu digo isso porque a minha pergunta vai ser autobiográfica para as duas aí, Mariana e Maria Eunice. Um pouco de autobiografia intelectual a essa altura, se eu acho que seria interessante. Eu coloco isso como um pedido carinhoso, porque, bom, a última vez que eu me encontrei presencialmente com a Maria Eunice foi no Principia, em Florianópolis, em 2017, né? No mundo pré-Covid, tá, gente? Isso há muito tempo atrás. E ela já estava lá preocupada com Big Data e tudo mais, enfim. Já são anos de Big Data e não podem ser, eu imagino, exatamente no conteúdo e na forma as mesmas preocupações de anos atrás. Então, nesse exercício aí de excelente ficção científica que vocês estão produzindo, nessa conjugação aí de imaginação moral com previsão do futuro, o que mudou nesses últimos anos? O que vocês aprenderam a pensar? O que mudou nisso aí? Eu fico curioso. Mariana, você quer responder? Bom, eu sou uma leitora de ficção científica há 50 anos, pelo menos, né? Acho que até mais, 55. Né? Mais, talvez. Mas o que você... Enfim, eu sei que ele não é pejorativo, né, de forma alguma, mas quando se pensa numa perspectiva ética consequencialista, justamente a ideia é você criar cenários contrafactuais das consequências possíveis, especialmente as indesejáveis, né? As indesejáveis previsíveis, né? Que isso que nos ensina pessoas como a Elizabeth Anscombe, por exemplo, né? Então, é claro que nós temos um substrato tecnológico, né? Cujas implicações, né? Previsíveis, né? Já estão a nosso alcance, não são ficcionais, né? Não são, enfim, não são frutos de uma imaginação fundada em possibilidades mais distantes, não. Então, é nesse quadro que a gente está operando. E quanto às possibilidades... Mariana, desculpa, eu sei disso, tá? Eu estava fazendo uma comparação simpática, por favor. Isso, não, eu sei. Pretendia ser, pelo menos. Não, eu sei, não, eu sei. Agora eu perdi a linha de raciocínio, mas o que eu ia dizer é que quando a gente, por exemplo, vê o reboliço que foi
em 2016, o escândalo da Cambridge Analytica, hoje nós temos um distanciamento maior e sabemos que essa interferência de uma empresa manipuladora, como se fosse a Big Brother, aí, né? Ela não foi bem assim como se achava no início, né? Que já havia, por exemplo, no caso do Brexit, e a Eunice, o Arthur e eu escrevemos a esse respeito, nós temos dúvidas se o Brexit efetivamente foi votado como resultado de uma interferência externa, de um Big Brother tecnológico, de Big Data, né? Ou se realmente o que nós vimos foi a efetivação de disposições, por exemplo, preconceituosas de uma significativa quantidade da população inglesa, né? Então, acho que a Anice poderia desenvolver essa ideia. Então, Pedro, te agradeço muito e eu quero deixar aqui um relato autobiográfico positivo, né? Em 2017, nós fomos contemplados com esse projeto Transatlantic para estudar a dinâmica da opinião sobre a influência de Big Data, com o pessoal da França, da Argentina, tem gente da Grécia e tal. E quase todos eles físicos, só a Mariana e eu ali da filosofia, né? Então, foi um embate tremendo para a gente conseguir o diálogo realmente interdisciplinar. Primeiro porque eles vinham com números e mais números e mais números, e a gente dizendo, se você quer estudar a opinião pública, você não pode ficar só com números, então você tem que ver lá a parte do significado, a parte das disposições e tal, né? Ou que pessoas atuam como partículas, né? Utilizando os modelos computacionais, né? Isso, então, mas de repente eu vi que eles diziam assim, vocês das ciências humanas reclamam que a gente não tem um feedback ali de vocês, mas o que é que vocês fazem para vir na nossa direção? Né? E aquilo deu um clique, Pedro. Nós reunimos, então, o pessoal da computação e da ciência da informação, e com a maior paciência, nós entramos de cabeça no Big Data. E aí fala, bom, o que vocês estão fazendo não é filosofia. Não é, claro que não é filosofia. Nós estamos pegando lá, por exemplo, o assassinato da Marielle. Como é que é a opinião pública aí? Vamos pegar todos os dados disponíveis. Como funciona isso? Ali vimos que, a cada momento, você tem milhares de dados desestruturados que você tem que começar a limpar, e que essa limpeza de mineração dá um trabalho do cão, que você tem que chamar um técnico para realizar, e a gente ia lá com o técnico. Enfim, nós conseguimos entender que, para realmente você conseguir se posicionar nesse mundo, você tem que observar a dinâmica e aprender um pouco. Você não tem que ser um especialista. Nós não sabemos fazer mineração de dados, nada disso, mas nós entendemos como a lógica da situação. Leonardo é do nosso coração nesse ponto, a importância do diálogo, por exemplo, com o Leonardo na computação. E se uma parte dos filósofos fizesse isso, a gente estaria num outro mundo a par com essa moral que está a par aí com o desenvolvimento tecnológico. Então, isso mudou porque agora a gente tem um pé nas dificuldades e como é que esse mundo se processa. Não estamos xingando técnicos, nada disso. Não. Inclusive, por exemplo, se vocês não sabem quais são as técnicas de análise LDA ou Word for Vector, eu aconselho a lerem a respeito. E, da mesma maneira, nossos colegas computólogos, hard scientists mesmo, agora estão trabalhando com algorithmic ethics,
Então, Ética dos algoritmos, gente, que sim. coisa fantástica. A Isso. declaração do Leonardo aqui é um presente para nós. Exatamente. E, Então, é essa interação que muda isso. as coisas. Isso, eu não sei como te descrever, Pedro, mas ela foi fundamental para o nosso desenvolvimento. Tá? Muito obrigada. Então, essa interdisciplinaridade que, por sorte, está cada vez mais valorizada da boca para dentro, digamos, né? E temos um Felipe aqui, por exemplo, maravilhoso, aqui que está nesse universo, propagando também, plantando as sementes aí colocadas. Muito obrigada. Eu só queria comentar uma coisa que você falou dessa aproximação filosofia e computação, que eu estava até o início da pandemia, até o início de 2020, num departamento que era um departamento que juntava basicamente todas as áreas de suporte do campus da UFSJ, que onde ficavam os cursos de engenharia. Então, era eu, o pessoal da computação, tinha os outros assim, perdidos, tinha um sociólogo também, era uma coisa meio misturada. Mas aí, junto com o povo da computação, eles resolveram criar um curso novo de engenharia da computação e nós criamos exatamente a disciplina de ética algorítmica nesse curso. E eu fiquei trabalhando junto com eles essa ementa para o inventário do curso novo e tal. Então, eu acho que eu não fui tão longe quanto vocês, mas eu fiquei um bom tempo trabalhando com o povo da computação para bolar a parte de humanidades do curso deles. Então, mais um filósofo que andou conversando com esse povo. Perdón, ya que estamos, el proyecto institucional que estamos llevando adelante en el Instituto de SADAF, en el Instituto CONICET SADAF, es sobre inteligencia artificial y ética y con todo el instituto está trabajando en eso, así que estemos en contacto porque ahí tenemos lógicos, eticistas, filósofos de la mente, físicos, psicólogos, todos trabajando sobre esas cuestiones también. Bueno, es una excelente noticia, Diana. A lo mejor, quién sabe, ahora podemos visitarnos presencialmente. Sería una alegría. Ok. Se não tiver mais perguntas, podemos encerrar, então? Muito bem, parabéns pela apresentação, foi maravilhoso. Muito bem.